que esperar de uma cidade que foi inspirada parte em Paris e parte na Coreia do Norte? Chegamos em Bucareste e não poderíamos estar mais confusos e impressionados com essa cidade. No vídeo de hoje a gente vai explorar a cidade dos contrastes e tentar entender o que aconteceu por aqui. E a gente não podia começar o vídeo de hoje em um lugar diferente. Esse aqui atrás de mim é o Parlamento de Bucareste, que é o símbolo da cidade. E ele é o segundo maior prédio administrativo do mundo, ficando atrás apenas do Pentágono. E além disso, ele é o prédio mais pesado do mundo, com seus 4 milhões de toneladas. É muito pesado. E não tem como a gente falar do parlamento sem falar um pouco da história dele. Ele foi construído durante a época do comunismo aqui na Romênia, que foi uma época bem pesada. E o que aconteceu é que o então presidente Nicolae Ceausescu fez um tour pelos países comunistas da Ásia. Ele visitou a China e a Coreia do Norte. E foi lá na Coreia do Norte que ele viu o poder e a influência do presidente Kim Il-sung. Lá o povo demonstrava uma adoração que Ceausescu nunca tinha visto. E ele ficou encantado e inspirado. E ele queria aquele culto de personalidade para ele também. Ele basicamente reconstruiu a cidade inteira, cerca de 2/3 da cidade foi reconstruída nessa época. Então essa região aqui onde fica o parlamento, ela foi basicamente demolida, todas as casas e pessoas que moravam aqui, que foi cerca de 40 mil pessoas, foram realocadas para apartamentos minúsculos longe dessa área. E o Ceausescu se aproveitou de um terremoto que aconteceu na época, mas pelo que a gente entendeu e pesquisou sobre aqui, essa aqui era a região menos afetada, a mais segura de terremotos. Então ele meio que se aproveitou disso para demolir as casas daqui. E uma prova da inspiração dele pela Coreia do Norte é esse prédio que tem lá, que parece um pouco, não? E além disso, para construir esse edifício gigantesco, a Romênia teve que fazer vários empréstimos, porque, que nem o Doug comentou, eles tiveram que remodelar toda essa parte da cidade. Então foi um empreendimento absurdamente caro. E para manter ele funcionando hoje em dia, é um absurdo de caro também. Boa parte não é usada, então foi mais quero que seja gigantesco, mesmo que eu não precise de tudo isso. Então, por mais que é um dos símbolos de Bucareste, com certeza divide muitas opiniões. E como a gente tinha comentado, além do parlamento, toda essa região foi remodelada na época. E apesar de terem construído inúmeros prédios residenciais aqui em volta, eles não foram destinados à população que foi desabrigada dessa região. Quem foi posto para morar aqui eram pessoas importantes do Partido Comunista. Então, no final, não foi a população que se beneficiou com isso. E a gente não comentou, mas essa é a Alameda da União. Ela foi inspirada na Champs-Élysées, então aqui já vem um pouco da parte de Paris, da cidade. E também na comparação de grandeza, ela quis ser um pouco maior que a Champs-Élysées, então ela é um pouquinho mais larga e 1 quilômetro mais comprida do que a Champs-Élysées. Então vem um pouco da mania de grandeza, de querer ser um pouco maior e melhor do que a Champs-Élysées. Mas é uma avenida super bonita, e principalmente agora, durante a época de Natal, ela à noite ela fica muito bonita, porque acendem as luzes nas árvores e elas ficam super brilhantes. E um outro nome para esses apartamentos aqui é também conhecido como a cortina de concreto, porque não foi a cidade inteira que foi remodelada, então toda essa parte da Alameda da União, ela foi remodelada, mas atrás dela ainda continuam todas as casas e prédios antigos da cidade. E aqui no meio da Praça da União tem uma fonte gigantesca que tá tudo coberta e sem água, porque a gente tá quase no inverno, mas no verão tem até um show de luzes e águas ali na fonte que acontece nos finais de semana, então é bem bonito, a gente já viu alguns vídeos. E contando um pouco mais das nossas impressões aqui até agora de Bucareste, comparada principalmente às outras cidades que a gente já conheceu aqui na Romênia, totalmente diferente. Assim, Sim. Bucareste é uma grande metrópole, é a maior cidade da Romênia, é cheia de avenidas largas, enfim, metrô, tudo funciona muito bem. E faz muito sentido essa diferença, porque antigamente eram regiões totalmente separadas. Onde a gente estava era a Transilvânia. Então lá sim, é montanha, floresta, é onde a gente estava, os castelos. E aqui era a região da Valáquia, então faz sentido ter toda essa diferença mesmo. Eram regiões totalmente diferentes. E uma das coisas que a gente achou incrível, assim, eu ainda não compreendo direito, mas
é que para remodelar a cidade, muitos prédios foram destruídos, inclusive igrejas. Só que chegou um ponto que a população começou a falar pro Ceausescu falando, cara, não destrói mais as igrejas da cidade, por favor. Tiveram alguma ideia de mover os prédios de onde eles estavam. E essa igreja aqui atrás da gente é um dos exemplos. Ela ficava aqui na esquina, então onde foi construído esse prédio de apartamento enorme, igual os que a gente falou, cavavam os prédios, colocavam tipo um trilho e moviam. Essa daqui então foi movida um pouco da esquina para mais dentro do bairro, para ela não ser destruída. Achei incrível. Inclusive a gente viu um prédio onde eles queriam construir uma avenida no meio do prédio. Então o que eles fizeram a mesma coisa, só que eles cortaram o prédio no meio e separaram eles. É absurdo. Várias pessoas dentro desse prédio que foi dividido não saíram do prédio enquanto ele estava sendo cortado e movido. Vamos atravessar a cortina de concreto. E depois de atravessar essa parte, não tem mais prédios com o mesmo estilo, assim, tudo fica mais baixinho, bem mais de época, então por isso que a galera fala que é uma cortina de concreto. E uma outra camada para a cidade dos contrastes são os prédios que estão praticamente caindo aos pedaços aqui na região da cidade antiga, que eles foram reflexo da época do comunismo também. A maioria das propriedades passaram para o nome do governo e quando caiu o regime, algumas famílias foram atrás na justiça para pegar a propriedade de volta, só que algumas não. E além disso, para restaurar um prédio desses, que são super históricos, é super caro porque você tem que manter a fachada, não é tão simples assim. Então acaba aqui numa rua super movimentada, comercial, tem prédios absurdamente bonitos, mas também tem outros que estão literalmente caindo aos pedaços. Então o que acontece é que realmente as pessoas estão esperando às vezes esses prédios colapsarem, caírem, porque é muito mais barato você construir um novo em cima do que reformar o antigo e manter a mesma cara. E também vale lembrar que essa região, a Romênia como um todo, sofreu muito durante a Segunda Guerra, porque ela trocou de lado, então ela começou apoiando a Alemanha, depois ela mudou para o lado aliado, então ela teve a sorte de ser bombardeada pelos dois lados. Então vários prédios aqui realmente foram muito afetados por essa época da Segunda Guerra Mundial. E quando a gente fala que é a cidade dos contrastes, é contraste mesmo, porque logo ali atrás é onde a gente estava mostrando o prédio super acabado, e logo aqui já tem outros prédios super bonitos, arquitetura inspirada em Paris, super bem mantidos. Numa mesma rua você vê várias camadas. E aqui atrás de mim tem um restaurante que chama Caracuberi, e ele é um dos restaurantes mais tradicionais aqui de Bucareste. A tradução literal é basicamente vagão de cerveja. O que acontecia é que aqui na região da Valacchia a galera tomava muito vinho e destilados, mas aí começaram a trazer cervejas da Transilvânia pra cá e tinha um vagão de cerveja aqui que começou a fazer muito sucesso, até virar um restaurante que é hoje. E aqui na ponta até dá pra ver uma mulher segurando uma taça, como se ela estivesse brindando todo mundo que tá passando pela rua. Lembrando um pouco mais da tradição da cerveja. A gente não toma cerveja, mas a gente pode comer? Pode. Dizem que a comida aí é boa. Vamos experimentar. E a gente pegou um prato que é tradicional de Bucovina, que é uma região aqui da Romênia. E vem carne de porco, salsicha, repolho e a polenta, que é bem tradicional daqui. A gente adora polenta. Vou experimentar essa polenta. O repolho tá bem azedinho, muito bom. Tem uma coisa que a gente come quase todo dia aqui na Romênia, polenta. Nossa, é muito temperado com várias ervas. Muito gostoso. De polenta e repolho é das comidas que estão em tudo aqui, né? Bela combinação. Polenta, repolho e carnes. E essa é uma coisa que a gente está percebendo muito aqui no leste europeu. Acho que todas as comidas culinárias que a gente experimentou aqui, elas têm muita carne, são bem pesadas. Geralmente esse repolho azedo acompanha bem, o que torna bem gostoso, assim. A gente tem comido bastante. E uma coisa interessante também aqui é que quase todos os lugares que a gente come, você vai ter carne de porco, salsicha de porco, carne de porco misturada, porque os turcos não comiam porco. Parte do tributo que a Valáquia pagava para os turcos, para o Império Otomano, eram carnes, eram frios, vacas, animais, enfim, menos porcos. Que acabou que a carne de porco ficou bem famosa aqui porque ela vai em quase todos os pratos, que era algo que eles comiam muito aqui na região naquela época, e até hoje. E uma das coisas que a gente já se arrependeu é que lá dentro era muito bonito. E quentinho. E quentinho. Nossa, absurdamente bonito. A gente acabou sentando fora porque a iluminação era melhor pra gravar, mas a gente se arrependeu porque lá dentro estava muito bonito. Sim, vale a pena. E a comida tava muito boa, a conta total ficou 85 lei. É um restaurante mais caro, acho que comparado a todos os restaurantes que a gente comeu por aqui ou em algumas outras cidades.
A gente achava os preços mais em conta, então Sim. geralmente sopas custam em média a 15 a 25 lei, aqui era 30 e poucos. Então é um restaurante mais turístico e tradicional, então normalmente vai ser mais caro mesmo, mas a comida lá era muito boa. Muito boa mesmo. Atrás, não. E seguindo a rua de onde a gente estava no restaurante, já tem outro prédio, super inspiração Paris. O arquiteto se inspirou no Petit Palais. Nossa, é gigantesco e é maravilhoso. E até falando mais sobre essa parte de influência da França aqui, veio antes do período do comunismo, muito quando houve a época de monarquia aqui, por mais que quem governou não era um francês, não estava relacionado lá, mas teve uma grande modernização nessa época, foi quando construíram esses lugares super bonitos e inspirados em Paris. E essa pessoa que a Bia está falando é o Rei Carol I, que a gente mostrou o palácio dele, que é o Palace Castle, lá. Incrível também. Sim. Muito bonito também. Se não assistiu o vídeo, a gente vai deixar aqui na descrição. E logo em frente ao banco que a Bia falou, a gente tem o Museu de História da Romênia. É um prédio enorme também, mesma pegada, estilo arquitetura francesa, cheio dos detalhes. Enfim, é um prédio super grande e bonito. Ainda mais depois de ver esses contrastes que tem aqui dentro da Cidade Velha e da onde a gente estava lá na Alameda da União, parecem cidades diferentes, mas tudo tá separado de uma quadra para outra, muda tudo. Tá sendo muito curioso passear aqui por Bucareste. Realmente cada lugar tá sendo super diferente um do outro. Grandes cidades que a gente conhece costumam seguir um padrão, só que aqui a gente vê que tá tudo misturado e como isso se linka com a história é muito interessante. E uma das ruas mais bonitas que a gente tem aqui é essa daqui que desce, que chama Vila Croce-Maca. Ela é bem interessante porque tinha um hotel que queriam demolir e construir uma rua. Mas o que falaram para fazer é não, construir a rua no meio do hotel mesmo e vai ser isso. Então aqui dentro ela é toda fechada, super bonita. Várias decorações, tem vários restaurantezinhos aqui dentro. Ela é muito bonita. E chegamos aqui na Praça da Revolução e logo em frente tem o prédio onde era a sede do Partido Comunista. E foi naquela sacada ali da frente que o Nicolae Ceausescu, que foi o último presidente do regime comunista, deu seu último discurso e a revolta que aconteceu no dia desse último discurso que marcou a queda do regime aqui na Romênia. Quando eu tava fugindo do controle aqui, os seguranças tiraram ele, pegaram um helicóptero que pousou aqui em cima e tirou, mas depois de um tempo ele foi encontrado e ele foi julgado e executado na noite de Natal. E aqui na frente do prédio tem um marco das vítimas que foram perdidas durante o regime comunista. É um monumento que divide bastante a população daqui, ele é conhecido como a batata empalada. A batata empalada, porque parece uma batata num espeto. E a grande revolta também da população em relação a ele é que ele custou muito caro, foram cerca de 2 milhões de dólares. Então já teve várias pichações, enfim. Mas é um monumento para lembrar as vítimas do comunismo aqui no país. E uma coisa daqui de Bucareste também tem muito prédio incrível. Então a gente estava ali na frente do palácio e a gente não tinha visto esse, mas tem um outro aqui que é enorme, a gente nem sabe direito o que é. Ou é uma casa de ópera ou é um teatro. Tem cara de ser casa de ópera. Isso é incrível aqui de Bucareste, então realmente você tem muitos prédios incríveis perto um do outro, assim, você passa de um e são históricos, serviram para algum propósito bem maior, enfim. Muito É uma massa. cidade bem incrível mesmo. A gente tem percebido isso bastante nas cidades aqui da Europa, mas acho que aqui em Bucareste a gente tem sentido bastante essa troca de você tá andando numa rua normal e aparece um prédio enorme, histórico, importante. Bem misturado também, né? Acho que eu definiria Bucareste como único, no geral, porque não é parecida com nada que a gente viu, né? Sim. Na verdade é uma mistura de tudo que a gente viu, Uma mistura de tudo que a gente viu. o que dá a cara diferente dela. Sim. E agora a gente está indo para uma região um pouco mais afastada daqui da Cidade Velha, que é onde fica o Arco do Triunfo, que a gente quer ver ele. E não é o da França. E não é o da França, eles têm um aqui também. Agora a gente vai pegar o metrô, custa 3 lei para cada um, e bora lá pro Arco do Triunfo. E tanto o ônibus quanto o metrô aqui, você pode usar o seu cartão de crédito ou débito para pagar. A gente tem usado muito o cartão da Wise, como sempre.
que é só apertar, dar o tap ali e passar. Vamos ver. Meu, só com o relógio também. Foi. É muito prático, não precisa comprar cartão, não precisa carregar, só vai e passa. De forma geral, a gente tem achado a Romênia como toda bem automatizada nesse sentido. Os ônibus aceitam cartão de crédito direto, você não precisa ficar se importando em comprar papel. Você pode comprar mais por precaução, que nem a gente fez em Cluj. Inclusive dá pra você traçar a rota em tempo real, acompanhar se o metrô ou se o ônibus está vindo. Então tem sido muito bom usar o transporte público aqui. Mas também, se você quiser comprar os bilhetinhos, papéis e até mesmo um cartão, toda a estação de trem, metrô, tem as maquininhas que dá pra você comprar. E aqui você paga com dinheiro ou cartão. E realmente não é à toa que chamavam Bucareste de Paris do Oriente. Aqui tem até um Arco do Triunfo. E o arco aqui foi construído no final da Primeira Guerra Mundial para comemorar a vitória da Romênia e também a coroação do rei Ferdinando. Tem até a carinha dele aqui e a rainha do lado. Também vale lembrar porque a Primeira Guerra Mundial foi importante para a Romênia. Como a gente contou em outros vídeos, foi também a queda do Império Austro-Húngaro e após a Primeira Guerra Mundial foi quando a Romênia anexou a Transilvânia no seu território, que eram 3 grandes regiões separadas, a Valáquia, a Moldávia e a Transilvânia. Então foi nessa época também que tudo se juntou. Inclusive ontem a gente estava aqui, não aqui, exatamente nessa avenida, que teve a comemoração do Dia da União, que é dia 1º de dezembro. Foi justamente esse dia, quando a Transilvânia se juntou com a Romênia e eles viraram um grande país só. Logo aqui na frente do Arco do Triunfo, a gente tem um parque, Erastal, nome diferente. Mas é um dos maiores parques, eu acho que se não o maior parque de Bucareste. E ele parece super bonito, principalmente agora que tá outono, as folhas caindo. E uma curiosidade que eu acabei de descobrir é que essa avenida aqui do parque chama Alameda Michael Jackson. Inclusive ele deu um discurso. Verdade. Inclusive o Ceausescu, quando ele construiu o Palácio do Parlamento, ele queria aquela sacada enorme para dar um discurso, mas ele acabou morrendo antes de terminar a construção. Só que quem foi a pessoa que deu um discurso lá foi o Michael Jackson. Quando o Michael Jackson foi na varanda falar que ele estava feliz por estar aqui, ele falou: eu estou feliz por estar aqui em Budapeste e não Bucareste. Ele confundiu as duas capitais. É fácil, né, confundir, não é? Eu confundo às vezes também, mas... Bucareste, Budapeste, Eslováquia, Eslovênia. E a gente tava passando e eu vi isso daqui, ó. Que é uma Gokosica, acho que é isso o nome, tem escrito ali. Mas a gente experimentou um desse lá na feira de Natal de Sibiu, que era muito bom. Esse é em formato de rosquinha, Esse aqui é em formato de rosquinha. Eu acho que é tipo uma massa de donut frita. O cara tá fazendo ela ali na hora. A batedeira tá atrás e o óleo do lado. A gente pediu com uma cobertura de chocolate branco. Tem várias. Da outra vez a gente começou com a de kiwi e foi surpreendentemente bom. Agora vamos ver como tá isso aqui. Deve estar quente. Então. Parece crocante. Crocante. Pedi chocolate branco por causa que a Bia gosta. Não é muito bom não, mas bem gostosinho. E esse bonitinho com 6 rosquinhas custa 10 lei. A massinha tá crocante, fresquinha. É uma massinha aerada, então não é muito pesada. Muito bom. Olha o tamanho desse lago. Quando eu vi que tinha lago, mas eu achei que era mó, sei lá, pequenininho. No mapa não parecia tão grande, né? Nossa, enorme. Tá muito bonita as cores também. Então é isso pro vídeo de hoje. Com certeza Bucareste entrou na lista de cidades mais únicas que a gente já visitou. O tanto que a gente aprendeu sobre aqui e passeou muito pela cidade foi incrível. E a gente espera ter passado essa visão pra vocês e espero que vocês tenham gostado de Bucareste tanto quanto a gente tá gostando. Mas é isso, se você gostou do vídeo não esquece de curtir, já se inscreve aqui embaixo e é isso, tchau! Dá tchau! Tchau, galera! E um fato irrelevante
Aqui a gente tem o parlamento e na frente dele o caminhão da Coca. Contrastes. Mais sobre isso no vídeo de Feira de Natal. Fala galera, curtição, soltar a bola, bora na Panamá, mano. Pá, 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 pá. E aqui também falando um pouco do contraste, a gente... Então bora lá. Let's go, boys. Bora!